Pensar e falar em dinheiro e finanças pessoais te dá arrepios? Esse papo é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Convida, o seu programa, onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa esfarrapada, para bater papo legal com você participando daí. Então é muito importante que você participe e deixe o seu comentário e já pode também dar o seu joinha para saber que a gente está no caminho certo. E hoje eu tenho Eduardo Amuri. Obrigada, eu tô adiando, não tô adiando, né? Mas agendas e coisas, mas há muito tempo que eu já queria ter te trazido aqui. Poxa, obrigada. Muito obrigado, fico super lisonjeado com o convite. Ah, que massa, eu tenho certeza que tudo que você tem para compartilhar pode ajudar muito a nossa galera aí. Criativos, autônomos, freelancers, que Sim. às vezes quando escutam a palavra dinheiro, dá medo? Dá bastante, dá bastante. Então a ideia é a gente conversar sobre isso tudo, mas antes queria saber como você chegou até aqui. Me conta um pouquinho aí da sua trajetória, do que é feito o seu capital humano. É longo assim? Não. Eu vim da área de computação. Então eu TI trabalhei mesmo? TI mesmo. Eu trabalhava com desenvolvimento de software e trabalhei por quase 9 anos nessa área. E aí chegou um ponto em que eu não queria trabalhar diretamente com computadores. Eu queria trabalhar de alguma forma com gente mais próximo. E eu comecei a buscar coisas que eu gostava de fazer. E aí me veio uma ideia de trabalhar com turismo, que é um negócio que eu gostava muito, e talvez alguma coisa com números, porque eu era bom com números. Sempre tive facilidade para lidar com números. Desde escola? Assim? Desde escola. É uma área que eu me sentia confortável. E aí eu comecei a estudar os dois temas ao mesmo tempo. Fui na livraria, comprei um monte de livro desses aí, de educação financeira e de turismo e tudo mais, as coisas assim. Eu falei, eu acho que talvez alguma coisa relacionada à consultoria financeira, ajudar as pessoas a lidarem com dinheiro, pode ser uma coisa legal. E me pareceu mais fácil de implementar do que uma agência de turismo. Então eu simplesmente contei para um monte de gente que um dia talvez eu quisesse trabalhar com finanças e não com computação. E aí escutei pessoas espantadas porque eu tinha uma posição legal, na minha carreira era muito moleque e estava numa posição legal, ganhava uma grana, minha mãe ficou horrorizada na época, mas a coisa foi caminhando. E aí um amigo falou que tinha um amigo que estava muito ferrado de dinheiro, ele falou, cara, qualquer coisa que você fizer para mim vai me ajudar. Qualquer coisa. Eu falei, bom, nesse contexto eu fico confortável de oferecer alguma coisa, porque já que você está me dando essa posição, você não sabe nada e está no completo caos. E aí eu ajudei esse amigo, que ajudou outro amigo, que me indicou para outro amigo. Quando eu fui ver, eu estava meio que acompanhando a vida financeira de 5, 6 pessoas. E aí de repente veio uma pessoa por e-mail e falou, então, eu te pagaria para você me dar uma consultoria financeira. Você não quer? E aí eu topei. E aí, Deu medo? Muito medo, assim. Muito medo. E foi muito engraçado, porque o primeiro cara que eu atendi, ele era um advogado. E eu cheguei num café, e eu tinha 24 anos na época. E cheguei num café, e um cara mais eloquente do que eu. Ele era um cara mais articulado, tipo você, assim, sabe? Fala na câmera, liga a câmera, fala, né? Aquela coisa louca. E aí eu fiquei meio intimidado, assim, e tal, e calhou desse primeiro cliente ser uma pessoa muito mais articulada. Então, na hora, eu fiquei intimidado, tremendo, talvez. super, né? Porque uma coisa é você ajudar amigos descompromissadamente. Total. Outra coisa é você começar a receber pra fazer aquele negócio. Então, você tem uma obrigação de entregar um negócio que seja legal, que vale a pena ali pro cara. E deu super medo, mas aos pouquinhos as coisas foram caminhando com muita ajuda de muita gente, assim. Então, acho que pessoas que viam que era uma intenção muito genuína de alguma forma desbravar esse assunto que é tão dolorido. E aí, com o apoio dessas pessoas, surgiu o Papo de Homem, na época também. Eu comecei a escrever sobre dinheiro no Papo de Homem também, e aos pouquinhos alguma autoridade foi se construindo ali. E desde então foram 200, 220 casos de consultoria para famílias, pequenas empresas. Eu passei um bom tempo na gestão do Papo de Homem também. Hoje eu divido meu tempo entre os projetos relacionados a finanças e o Lugar, que é uma outra empresa. Então, acho que é um resuminho assim. Ano passado saiu o convite para o livro, fiquei super feliz também, rolou, foi bom. Acho que aos pouquinhos hoje eu me envolvo a consultoria é um pedaço pequeno do meu dia a dia. Eu me envolvo em projetos relacionados a finanças. Então,
empresas que querem oferecer educação financeira para os funcionários, ou escolas que me chamam para dar aula de educação financeira para a molecada do ensino médio. Então eu vou meio que me envolvendo em projetos relacionados a dinheiro. Me aproximei muito nesse meio tempo de um tema de estudo que é a psicologia econômica, então é onde eu baseio o meu trabalho um pouco. Eu não tinha planejado isso, mas agora sabendo que o que você fez aí, você fez uma transição de carreira de forma intuitiva, mas num modelo que é muito legal, né? Eu falo isso porque a gente tem muita gente aqui querendo transitar por carreiras. E o que você fez, você começou a aprofundar um conhecimento, você começou a disponibilizar esse conhecimento gratuitamente para as pessoas e ajudá-las. Em um momento, você atendeu o primeiro cliente, né? Claro que aqui parece que foi super fácil, né? Isso foi que eu tô querendo totalmente dizer. caótico, mas Mas se você for pensar, é um método muito legal para fazer uma transição de carreira. Eu acho que para fazer uma transição de carreira ou para começar um negócio, eu vejo atuar com base no oferecimento pode ser uma grande coisa, uma grande coisa. E com a internet hoje fica ainda mais fácil, né? Muito mais, muito mais. E mesmo que você não tenha todo o ferramental ainda, igual eu acho que eu não tinha na época, pô, soltei um monte de texto horrível, assim, sabe? Aquele conteúdo que você fala, que bosta, por que eu soltei isso aqui? Dei consultorias ruins também, eu acho, no começo. Agora acho que eu acerto a maior parte, pelo menos, mas enfim. Eu acho que para quem quer começar uma nova carreira ou para quem quer fazer uma transição, eu acho que antes de pensar em registrar domínio e fazer logo, que é geralmente o que as pessoas fazem quando querem começar uma empresa. Ou até formalizar. É isso. Antes de qualquer coisa. Cria o CNPJ, cria o domínio agora, eu sou um empresário. Eu acho que é se preocupar. Tem pessoas que querem o que você está oferecendo, você consegue entregar alguma coisa que presta para essas pessoas. Vai pro mundo, né? É isso. Você vai gerar benefício com esse negócio, aí eu acho que é um bom começo para negócios. Muito legal. Para mim funcionou. Né? Eu vejo... Acho que um pouco o meu modelo também, né? Eu transformei um processo de aprendizado em um processo de compartilhamento e depois também passei a cobrar. E eu vejo um modelo que é um modelo muito honesto, vulnerável e possível, né? Assim, você não investe milhão de coisas ali pra fazer aquilo funcionar e, é claro, o peso fica muito menor pra fazer a coisa ter que dar certo. Vamos começar então o nosso assunto, dinheiro. Não saiam da sala agora, crianças, porque eu sei que a gente fala essa palavra. E essa galera que tá ali do outro lado, uma grande maioria, assusta. Por que que a gente tem medo de dinheiro? Acho que a gente tem uma questão, a gente não fala de dinheiro nunca. Né? Então a gente fala de futebol o tempo inteiro, mas não fala de dinheiro. A gente fala de cinema, quem gosta de cinema, e não fala de dinheiro. Então quando a gente fala sobre algum assunto, a gente aprende sobre ele de maneira muito intuitiva, muito tranquila. E como a gente não fala sobre dinheiro, ele vira um grande tabu. Né? Então a gente não aprende na escola. Na casa da mãe e do pai, a gente não conversa sobre isso. Eu lembro que a gente, na minha família, minha avó era italianona, assim, e a gente ia jantar de domingo, todo mundo junto. E aí tinha o Senhor Dinheiro no Fantástico. E eu gostava de ver, a TV ficava ligada, né, tal, era legal. E aí teve um dia, fez um silêncio na TV e eu perguntei, ô tio, quanto você ganha? Assim, minha mãe me olhou de um jeito, como se eu tivesse feito uma piada pornográfica com meu avô na mesa, sabe? Então, eu acho que a gente não conversa sobre ele. Ele tem um grande peso porque ainda é a nossa grande métrica social. Então, a gente fala, esse cara deu certo porque ele tem muita grana, esse cara não deu porque ele não tem dinheiro. Então, eu acho que um assunto que é utilizado para validar tantas coisas, é natural que ele fique muito pesado. E mesmo em relações muito próximas. Às vezes eu atendo um casal e aí ele fala assim, não, eu ganho tanto. Aí a esposa olha, tipo, jura que você ganha isso? Ou vice-versa. Então a gente, nem nas relações muito próximas, o dinheiro é um assunto à vontade, né? Às vezes nas relações próximas é um assunto ainda mais tabu. Especialmente em relações amorosas, assim, acho que a coisa ganha um peso ainda maior. Eu acho que a gente sofre por dinheiro em grande parte porque a gente não fala sobre ele. Não aprende sobre ele na escola, não entende como algo fluido. Você acha que a gente deveria ter educação financeira nas escolas? Super. Eu tenho um sobrinho, Lucas, de Juliana, que está aqui ao lado. Eu sei que é uma questão para ela. Como é que você introduziria um assunto como esse para um... Sim. Você não é pai ainda, não sei se deseja ser, mas como é que você introduziria esse assunto para uma criança? Eu desejo ser. Eu quero muito que meu filho não ache que dinheiro é uma coisa mágica que simplesmente sai de um caixa, sabe? Legal. Eu tenho clientes que às vezes falam assim, eu contei pro meu filho que estava meio sem dinheiro esse mês. Ele falou, não, você pode passar e pegar mais. Então eu acho que talvez introduzir dentro de um contexto da criança ou do adolescente. Legal. Então levar ele no mercado e deixar ele pegar um doce e ele no caixa, ele vê que ele está trocando aquele doce por essa nota. Trabalhar com o dinheiro dentro de casa em períodos pequenos. Então não usar mesada, eu acho mesada uma coisa meio tiro no pé, mas uma semanada é excelente para você introduzir o assunto. Qual a diferença de uma mesada para uma semanada? A gente, nem quando a gente é adulto, a gente consegue gerenciar um mês inteiro de uma vez só. Entendi. Então quando a gente é criança, menos ainda.
E dá pra fazer uma série de brincadeiras, né? Na verdade? A gente vai se abraçar agora, dar uma chorada, assim. Um mês é muito tempo. Desculpa. Um mês é muito tempo. Então, trabalhar com períodos pequenos e com conceitos muito simples. Dá pra acrescentar muita coisa aí. Por exemplo, eu vou te dar uma semanada e você pode escolher. Se você quiser receber toda segunda-feira, eu vou te dar R$2. Se por um acaso você não quiser receber toda segunda, se você quiser não receber nessa segunda, na semana que vem eu vou te dar ao invés de 4, 5. Opa! Para você entender que o dinheiro parado, de alguma forma, pode render juros. Ou o dinheiro investido é um jeito muito simples de explicar juros para uma criança, por exemplo. Legal. Ou então, eu vou te dar esse dinheiro, se você deixar ele parado aqui, eu vou colocar uma moeda extra ali. Então, jeitos lúdicos e interessantes de trabalhar esse assunto com a criança, não enfiando ela numa aula em que ela vai aprender porcentagem, porque não é o lance agora. Trazer pro universo que ela vive ali do dia a dia. Sim. Então, acho que não tentar embutir essa lógica que a gente tem na nossa vida financeira adulto na vida da criança. Tem que ser uma coisa mais light, com prazos menores, talvez linguajar mais tranquilo. Recentemente o Lucas tem 7, ele falou: mamãe, quero vender um brinquedo meu, que eu preciso de dinheiro para comprar figurinhas do Pokémon. E o Lucas chegou, eu não sei o que foi, levou pra escola e conseguiu alguém para vender o coisa, porque ele tava querendo comprar as figurinhas do Pokémon, assim. Como é que a gente começa a introduzir um pouco essa história da autonomia, sabe? Assim, de que o trabalho, a dedicação pode render dinheiro. Você acha que é cedo, 7 anos, ou você acha que dá para começar a fazer isso? Eu acho que antes a criança tem que entender, o jovem... Porque tem muitos pais, mas tem muitos pais que atrelam tarefas domésticas ao recebimento de dinheiro, por exemplo. É muito comum. Eu acho que vai da maneira como é apresentado. Não adianta nada você atrelar tarefas domésticas a recebimento de dinheiro se ele vê você e seu marido, você e sua esposa brigando sobre dinheiro e toda vez que conversa sobre dinheiro é um caos. Saquei. Então não adianta colocar o dinheiro nesse lugar nebuloso e de repente falar: arruma sua cama que eu te dou R$5. Aí ele vai tomar um tom muito ruim, sabe? Mas talvez, se a criança perceber que os pais conversam sobre dinheiro, que é alguma coisa que se pode conversar sobre, aí dá pra brincar de colocar valor nas tarefas domésticas, dá pra brincar de explicar juros com semanada, dá pra levar no mercado, fazer a criança pegar um doce e dar uma nota pro caixa. Eu acho que a criança aprende muito por exemplo, né? Não sei, é a minha vivência. Eu não sou pai ainda, mas eu acho que a gente aprende muito pelo exemplo. Ainda mais se forem exemplos de pessoas que a gente enxerga como autoridades, de pai e mãe. Então acho que a primeira coisa é se preocupar dentro da relação, ou dentro do ambiente de criação desse adolescente, dessa criança, o dinheiro ser um assunto ok. Depois disso, quase qualquer dinâmica que você fizer vai fazer algum sentido ali. Legal. E aí a gente cresce. Muitas vezes a gente não passa por esse processo. Sim, na maioria e a gente chega todo cagado na idade adulta e vai virando uma bola de neve, né? A gente não tem nenhum desses conceitos nos foram ensinados em algum lugar. E quando a gente vira adulto, a gente tem que gerenciar o próprio dinheiro, a gente tem que fazer o próprio dinheiro e aí a coisa descamba completamente. Eu não sei se você concorda, mas para mim existem 2 esferas no meu processo de começar. Eu não vou dizer que eu estou pronta nesse processo, porque ainda tem coisas que eu preciso resolver com a minha relação com o dinheiro, mas no meu processo eu percebi que eu tinha 2 esferas. A primeira era toda a esfera emocional que o dinheiro carregava e eu precisava entender e tentar, né, adereçar essas esferas emocionais. Poxa, dificuldade de colocar preço no meu trabalho, nossa, eu tô pagando conta, eu tô sentindo que eu tô oprimida, em vez de ficar grata porque eu tô pagando uma conta e eu tenho grana, todas essas coisas que a gente vem carregando, né? E uma outra esfera que é a esfera tática mesmo, do dia a dia, né? Logística, se eu vou usar um aplicativo, se eu vou usar uma planilha, ou como eu vou fazer isso, qual é o raciocínio por trás de qualquer coisa, assim. Na sua prática, você vê essas 2 esferas também? Vejo com uma separação muito, muito clara, e eu acho que eu fiz muita cagada no começo, porque me parecia uma boa ideia endereçar o teórico. Então, a sua relação com o dinheiro, o jeito que você aprendeu, como é que seus pais lidavam com o dinheiro, era o primeiro ponto que eu gostava de escarafunchar um pouquinho. E aí depois ia pra prática. Só que eu percebi que dá pra você ficar perdido nessa teoria por 4 vidas, sem parar. Dá pra você ficar falando da relação do seu pai com o dinheiro por 125 anos. Você vai usar a terapia ali pra sempre, né? Isso. E aí você não sai disso. Então, um caminho que eu percebo como mais viável começa a prática. Legal. E aí, a partir da prática, a gente vai derivar uma série de coisas. Você vai ter uma série de percepções. Puta, eu tenho um puta dó de gastar esse dinheiro com isso, mas com esse aqui eu acho super viável. Assim. Eu tenho um amigo que eu perguntei pra ele: cara, quanto você acha que vale um curso de finanças para autônomos que eu tô montando? E aí ele falou assim: cara, eu acho que uns R$200.
Eu tinha acabado de sair de um restaurante com esse cara, e a gente gastou 120 cada um. Então eu falei, deixa eu entender. Então você está achando que um curso que talvez impacte sua vida vale mais ou menos esse omelete com linguiça que a gente comeu aqui com esse suco. Aí ele falou, não, é que meu pai nunca foi de ligar muito para curso e educação, então assim, dá pra gente justificar 1000 vezes. Eu acho que é um caminho meio que uma espiral que você acaba entrando lá e não sai. Entendi. Então eu gosto de partir da prática. Legal. E aí a prática fornece 1 zilhão de insights. E acho que é legal da gente entender que a gente não é refém dessas referências e desse nosso referencial teórico. A gente consegue mudar, não tenho dúvida, assim, eu vejo o cliente mudando da água para o vinho. Legal. Em questão de 1 ano, 2 anos, que o trato com o dinheiro muda muito, mesmo que o pai lhe dava mal com dinheiro, ou que a mãe lhe dava mal com dinheiro, enfim. Cenários traumáticos, assim. Eu sempre fui aquela que passei com 60 em matemática. Mas você acha que essa história de aptidão é balela? Você tem uma cabeça mais analítica, você tem uma cabeça mais criativa, sei lá o quê, mas uma base ali pra lidar com o próprio dinheiro, todo mundo é capaz de alcançar. Todo mundo é capaz. Eu não vou virar a maga das planilhas, mas eu vou ter um Mas básico é que não ali. precisa ser a maga das planilhas, sabe? Legal. Eu tenho muitos clientes que falam, eu lido mal com dinheiro porque eu sou ruim de planilha. Aí você dá esse cara com papel e caneta e ele é joia com papel e caneta. Então o problema dele era Legal. com planilha, não era com dinheiro. Eu acho que tem algumas características que, se a gente já tiver mais ou menos treinado, facilita muito o trato com dinheiro. Por exemplo, se a gente conseguir entender o longo prazo, ou postergar algumas realizações, ou ponderar concessões, é uma grande coisa para lidar com dinheiro. Se a gente conseguir lidar com tédio, é uma grande coisa para lidar com dinheiro também. Então tem alguns traços de personalidade que tendem a aparecer ou estarem presentes em pessoas que lidam bem com o dinheiro. Então pessoas que têm pouca intimidade com o tédio, ou que precisam sempre estar muito, essas pessoas geralmente têm mais dificuldade para lidar com grana. Tendem a gastar mais? Tendem a gastar mais porque ela não tá... O dinheiro é uma coisa muito legal, dá pra fazer muita coisa com dinheiro, né? Você consegue basicamente suprimir o tédio na maior parte das vezes. Então se a pessoa não consegue lidar com esse tédio, ou não consegue fazer concessões, ela tende a ter mais dificuldade. Qual que você, assim, consegue elencar são os principais bloqueios que as pessoas têm quando elas chegam pra você? Eu acho que as pessoas, quando chegam pra mim, tendem a ter uma postura já derrotada. Elas assim, ó, eu não aprendi a lidar com dinheiro, eu sou terrível com esse assunto. E a maior parte das pessoas não são tão ruins assim. Então, elas já partem de um lugar em que elas não são aptas para aquilo. E aí, haja trabalho para falar, cara, vai dar certo, relaxa, você vai dar conta disso aqui. Então, eu acho que essa postura de já começar achando que não tem jeito para coisa e que já é um caso perdido, é uma coisa que as pessoas sempre chegam. A coisa foi feita estruturalmente para dar errado, né? O sistema que a gente está inserindo hoje, né? Sim. Então, é feito para pra você estar sofrendo ali, né? É. Então, eu acho que as pessoas não têm essa consciência. A pessoa acha, não, eu tenho que conseguir fazer dar certo isso aqui. Eu falo, não, a gente vai tentar fazer dar certo, mas tá tudo feito para dar errado. Assim, você vai gastar mais do que você pode, você vai receber uma série de estímulos para você gastar. Então as pessoas não têm essa consciência. Esse eu acho que é um segundo ponto. Legal. E alguém, de entender o sistema também, no qual a gente está inserido. Sim. E aí depois você vai compactuar com ele ou ser contra ele. Não é o caso aqui. Eu acho que tem também um ponto de ter uma certa dose de confiança e de arrogância de que você vai conseguir minimamente ajeitar as coisas, que é algo que não surge também. Alguma vez, algum dia, algum cara falou que planejamento financeiro é, sei lá, planilha, dor e sofrimento. Assim, é essa associação que a gente faz. Né? E a gente acreditou. Então eu acho que as pessoas tendo essa crença, fica muito difícil de você querer mudar alguma coisa, de você querer organizar a sua vida financeira, se você acha que se organizar é basicamente um porre chato pra cacete. Então, se a gente parte desse lugar, também é ruim. Eu acho que é outra característica das pessoas que chegam... Já chegam carregadas Ela desse... falou, puta, vai ser chato pra cacete papo com esse cara. Sorte que ele faz umas piadas às vezes, assim. É isso, sabe? Legal. Eu imagino que, enfim, a gente vai poder falar disso no final, do seu livro, do curso, né, que você está lançando. E eu imagino que existam alguns guidelines que a gente pode minimamente pensar aqui pra galera entender, assim, eu tô nesse lugar, né, de que minha vida financeira não tá nada organizado, eu tô sentindo esse caos, tem essa carga conceitual aí que eu carreguei. Por onde se começa? Eu acho que assim, ó, não tem um passo a passo para finanças. Tem pessoas que vão bem com aplicativos, tem pessoas que vão bem com planilhas, tem pessoas que vão bem com papel na caneta. Mas tem algumas coisinhas que servem de base para todos os planejamentos, na minha opinião. Legal. Então, por exemplo, ganhar previsibilidade das coisas
é algo que é bom, independente do método que você vai usar. Massa. Se você vai ler um livro do Gustavo Cerbasi e vai se identificar com o método, se vai ler o meu livro, ou se vai assistir um curso de finanças na internet, enfim, o que for, ganhar previsibilidade é uma coisa boa. Explica isso pra galera, porque pode ser que eles Por não exemplo, entendam. um exercício muito legal que você pode fazer. Minha vida financeira tá um caos completo, eu não faço ideia de quanto que vai ter no mês que vem. Tá, vamos tentar saber o quanto vai ter amanhã. Só vamos ganhar previsibilidade de um diazinho só. Entendi. Agora vamos estender para uma semana. Que é o mesmo conceito da criança ali, não entrega, né, o mês inteiro, entrega a primeira semana. Mas é impressionantemente muita coisa. Assim, o Amuri daqui a um mês vai ser uma pessoa completamente diferente. Esperamos que drasticamente sim, né? diferente. E a mesma coisa você e qualquer pessoa. Então, ganhar previsibilidade através de prazos curtos, eu acho que é um bom começo. Tá. Então, ok, a gente está numa quarta-feira, quanto vai ter dinheiro na sua conta na próxima quarta? Fazer um exercício basiquinho desse de previsão já vai te forçar a olhar para a sua vida financeira. Então talvez seja uma coisa muito legal de fazer. Massa. Então previsibilidade é um ingrediente que é fundamental em qualquer planejamento. Montar um planejamento absurdamente simples. Algum você vai conseguir levar pra frente, né? Porque assim, o que geralmente acontece, qualquer historinha, e se eu estiver falando demais, você me interrompe. Imagina. Aqui é pra você falar. Tá bom, tá bom. Vamos pensar assim, a pessoa falou, esse ano, 2018, esse ano vai ser meu ano da organização. Esse ano eu vou me organizar. Aí a pessoa vai lá e monta uma planilha, só falta falar. Tem gráfico, pizza 3D, ou então todo mundo tem um primo que manda planilha, sabe? Aí recebeu a planilha do primo e tal, e aí você começa a preencher a planilha, e aí você anota tudo, aquela alegria. E aí passou a primeira semana do ano, você tá lá anotando, né? Fui na padaria, comprei um pãozinho, aí eu já gera um gráfico de alimentação do lado ali e tal. Aí passou 10 dias do ano, você já não tá mais tão motivado assim, né? Aquele efeito de caderno novo, sabe? Que as primeiras páginas você capricha na letra, depois você vai cansando. Vai passando. Aí depois de 20 dias você tá preocupado porque você tá com problema no namoro, o trabalho tá difícil, quebrou o chuveiro de casa, o cachorro tá doente, enfim. A vida vai acontecendo. Se o seu planejamento não for simples e se ele te demandar muita atenção, você não vai conseguir manter esse negócio mais ou menos funcionando quando você não tiver com o foco 100% no planejamento financeiro. Legal. E graças a Deus nossa vida não é planejamento financeiro. Então, ou a gente monta um negócio simples, que mesmo num período de vida no caos a gente consegue manter, ou a gente vai largar e vai para a terra dos planejamentos esquecidos, que é uma ilha onde tem todas as planilhas e todas as coisas que a gente já desistiu. Eu uso uma pergunta com os meus alunos que é muito legal, que quando você vai introduzir um novo hábito, que é perguntar de 0 a 10, quão confortável esse hábito tá para mim, né? Então, se tá pouco confortável, você fala, não tá muito, precisa simplificar. Sim. Né? Se tá confortável, você fala, não, eu acho que ir na academia 3 vezes por semana, academia aqui do lado, eu vou a pé, beleza, tá 7, 8, 9, 10, tá ok. Agora, ir na academia, porque eu achei uma academia muito mais incrível, eu tenho que pegar 2 ônibus pra ir, e aí não, é 2, é 3, desiste, coloca uma coisa mais fácil, né? Eu acho que é um ótimo exercício pra se perguntar, assim. E outra coisa que eu falo com eles, que talvez faça sentido nisso também, qual é o meio, a mídia com a qual eu me sinto mais confortável, né? Que aí qualquer hábito a gente consegue também, pode ser eu odeio Pilates, mas tá todo mundo fazendo Pilates, então eu vou fazer Pilates. Não. Sim. Pra ser uma caminhadinha ali, é o que você, né, que tá mais próximo de você, vai pra caminhada. É a mesma coisa da planilha, do aplicativo, do papel de pão, né? Independente de onde, uma dica que eu dou, independente de qual é o meio digital, ele tem que ser muito simples. Ele tem que entrar na sua rotina e não você passar a operar de acordo com o funcionamento daquele negócio. Sim. A gente não tem que se forçar a pensar igual ao aplicativo. Ele tem que ser um plugin, né? Tem que meio que encaixar numa coisa que já mais ou menos funciona. Eu acho que seria o segundo ingrediente. Assim. E o terceiro, que eu acho que é muito fundamental, é não vá sozinho. Legal. Então, se você falar, eu vou me planejar financeiramente, não vou contar pra ninguém, porque agora vai ser uma vou coisa ficar que eu vou milionário fazer daqui 2 sozinho. anos. Sim. E é um negócio que não dura. Nós somos seres sociais. A gente trabalha com base em reforço positivo, então recompensa. Então, eu acho que levar outras pessoas junto com isso pode ser uma grande coisa. Ajuda, a gente pega emprestado o olho do outro, ou o bom senso do outro, porque às vezes nosso bom senso estava falhado. Sim. Às vezes é um consultor, se você tiver grana, às vezes é o seu pai que lida melhor com o dinheiro, olha, né? Seria insustentável se todo mundo precisasse de consultor. Então, Sim. às vezes eu advogo contra a minha própria classe e eu falo, cara, eu acho que você não precisa de um consultor. Num caso muito técnico, muito específico, ok. Mas assim, o seu dia a dia, o bom senso do seu amigo resolve. Legal. Eu costumo brincar que pra lidar bem com dinheiro, às vezes bom senso de vó basta, sabe? Aquele bom senso de vó. Tem um amigo médico que fala que mais da metade dos casos que ele atende é meio que, ok, come direito, toma água, toma sol, vai andar na rua. Pra consultoria financeira é a mesma coisa, assim. Acho que
80% do que eu falo é papagaiada que um bom amigo poderia te falar também, sabe? Não é coisa técnica, e eu acho que e por aí com outras pessoas pode ser uma boa coisa. Identificar quem ali do seu universo, né, tem algum traquejo. Algum traquejo, mesmo sim. que seja alguém que também tá com a vida financeira meio cagada, só pra você ter com quem dividir. De sair do umbigo. Sair do umbigo, sim. Sim. E aí talvez você perceba que as outras pessoas estão sofrendo pelos mesmos motivos que você, em relação ao dinheiro. Então, e aí talvez você fala, bom, já que ele está sofrendo com isso também, eu também estou sofrendo, então é ok eu estar sofrendo com isso. Sim. E aí quando eu falo, é ok eu estar assim, fica tudo mais fácil. Parece que você tira um peão das costas, e aí você fala, bom, eu acho que ok, assim, tá bom. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque se a gente acha que, eu sou o pior cara do mundo, aí você não vai querer olhar para esse assunto nunca. Agora eu queria entrar em algumas temáticas. Profissionais criativos ou autônomos, né? Que é uma categoria que está bem presente aqui na nossa galera. Primeiro, a história da criatividade, que é uma grande dor dessa galera, a questão da criatividade ser intangível e eu não sei como vender, ou como precificar, ou como gerar valor com isso, né? Então, eu acho que existe uma espécie de autoestima baixa do profissional criativo com relação a dinheiro. Talvez porque não se consiga pegar naquilo. Uma coisa é eu vender uma xícara, outra coisa é eu vender uma ideia, né? São completamente diferentes, assim. Sim. Você enxerga isso? Você vê isso? Enxergo. Tem um modelo de precificação muito tradicional no mercado que é custo fixo, custo variável mais margem igual a preço. Sim. Só que às vezes o cara vai fazer a arte dele com uma tinta que custa com a caneta Bic. Mas assim, o material da Bic é irrisório. O que importa é o tanto que o cara se lascou para chegar naquele ponto. Então, precificar esse tempo, essa inspiração, essa habilidade especial é uma coisa muito, muito difícil. Então, tem essa questão técnica da precificação, que é um grande tabu, um grande tabu. E qualquer pessoa que falar que tem um método de precificação que não envolve um grande palpite, tá muito mentiroso. Obrigada. Então, fica tranquilo que é uma questão para todo mundo. Da orelha, às vezes, né? Então, eu acho que vale 1.000. Se tem alguém que paga 1.000, vale 1.000. Se não tem ninguém que paga 1.000, não vale 1.000. É isso, né? É coisa simples assim. Mas tem uma outra questão que é menos técnica, que é menos a logística do preço, que é esse do custo mais margem igual preço, que Essa coisa você tem que falar devagar. Custo... o custo fixo mais o custo variável mais a margem. Então, o custo fixo é o preço do meu escritório, o aluguel do meu escritório. O variável é o meu material, o deslocamento. Então, para quem pensar uma profissão aqui que se beneficiaria com isso, se eu faço vaso e não tem um grande processo criativo ali, eu consigo precificar dessa forma, com base no meu tempo, no material gasto. Agora, se eu pinto quadros, é muito mais difícil. Então eu tenho um amigo que é caligrafista. Ele sofre, porque assim, ele está estudando há 15 anos para fazer um ideograma, assim, um negócio, que sai maravilhoso. Mas como é que ele vai explicar a pessoa que vale 5.000 reais ou 3.000 reais aquele negócio? Então, a questão técnica eu acho que é o de menos, mas eu queria entrar muito num ponto do profissional bonzinho, que eu acho que pega bastante no pessoal das artes. O que significa então, isso? O cara ter medo de cobrar, e ele fala, é porque eu tenho dó de cobrar das pessoas, ou é porque a arte não pode ser cobrada porque ela vai ser maculada se eu colocar preço. Sim. Então, eu acho que essa questão é que tem que ser trabalhada para a arte sair desse lugar. Não dá para pagar o mercado com um abraço, né? Você vai precisar colocar dinheiro, a sociedade está estruturada assim. Felizmente ou infelizmente, ela está estruturada assim. Então eu acho que vale um grande esforço para praticar isso, para testar, fazer um quadro que você vai vender por 50, por 100, por 1.000, por 10.000, enfim. Tratar isso como um processo muito iterativo e ter o conforto e a certeza absoluta que você não vai simplesmente chegar num dia e falar, vale 6.000 e as pessoas vão pagar 6.000. É uma construção, é um processo de teste. Sim. Eu vejo isso muito pelo meu processo de consultoria mesmo. No comecinho eu precisava criar portfólio, né? Eu precisava de depoimentos de clientes. E eu falei, vou fazer consultoria por preço simbólico. E aí eu fazia 25 reais a sessão de consultoria. Uau! E era um caos, era uma merda gigantesca, porque a pessoa me ligava e falava, então, eu não fui na academia de manhã, eu vou sair agora à noite, então eu preciso remarcar a consultoria com você. Então a pessoa não valoriza, então o preço tem muito a ver com a percepção de valor que a pessoa tem do seu trabalho, está muito ligado ao preço. Então é importante que a gente se preocupe em cobrar direito, que a gente de fato acha justo, para que aquela pessoa dê valor para aquele negócio, para que ela sinta vontade para exigir o máximo. Isso acontece muito com um profissional de serviços. Então, sei lá, eu sou psicólogo. Se você não cobrar um valor decente, aquela pessoa não vai valorizar o seu conselho, não vai valorizar a sua escuta. E eu acho que vale a pena trabalhar um pouquinho a questão do eu não cobro muito porque eu sou bonzinho. Será que você não cobra muito porque você é bonzinho, ou será que você morre de medo de ser visto como um cara mercenário? Então assim...
Opa! Não tô... Só Alguém ouviu cair aí, gente? É só porque eu vejo isso acontecendo com muita maravilhoso. frequência. Sim. Com muita frequência. Na verdade, não é que você é bem bonzinho, né? Você só tá com muito medo de ser julgado. Sim. E dá medo em todo mundo. Então eu acho que vale trabalhar esse tema, vale buscar literatura sobre isso, vale conversar com outros profissionais da classe. Acho muito legal. Eu trabalho muito próximo dos psicólogos, né? Eu tenho muitos amigos psicólogos, tenho um livretinho para psicólogos, então eu acabei conversando com muitos. E às vezes eu converso com um amigo, que é amigo desse cara aqui, que os dois são psicólogos. Aí esse cara me conta as coisas financeiras dele, esse cara aqui também me conta, mas entre eles não falam de jeito nenhum. Então, se você não consegue falar nem com o par da sua profissão, como é que você vai ter segurança para falar com o cliente? Então, eu acho que todos os artistas têm que fazer um grande bar, um grande café e todo mundo falar, pessoal, eu cobro tanto, as pessoas pagam, eu cobro tanto, as pessoas não pagam, eu me divulgo assim. As pessoas têm que conversar, têm que conversar sobre isso, para você conseguir passar o seu preço com segurança, que eu acho que é uma grande coisa. E se você fica nesse lugar de não cobrar o que o seu trabalho precisa ser cobrado, é insustentável. Então aí você vai achar um artista que é super foda, mas ele tem que trampar, sei lá, como auxiliar de escritório, porque senão ele não consegue pagar as contas. A humanidade está perdendo com isso. Ao invés de ter arte desse cara, você vai ter esse cara trabalhando no escritório, que nada contra. Se ele mas deixa o cara que é bom no escritório trabalhar no isso, escritório. Entendeu? Esse é o ponto. Sim. Então eu acho que todo mundo perde com um preço muito barato, com um preço mal feito, com medo de cobrar. Legal. E os autônomos? Que aí já vem uma outra categoria, eu sei que você está preparando um curso que é para essa galera específica, né? Que é aquilo que você falou da previsibilidade. O autônomo tem muito mais dificuldade de pensar essa previsibilidade. Quando a gente está pensando em dinheiro versus esse autônomo, quais são as questões? Olha que coisa fácil. Se é um assalariado, vamos supor, fulano é assalariado, e dessa semana para a próxima não vai cair salário. Então a gente sabe que de entrada ele não vai ter nada. Então você já eliminou metade da complexidade de um planejamento financeiro. Só vai ter que se preocupar com saídas agora. No caso do autônomo, pode ser que tenham entradas que já estão previstas, pode ser que surja alguma coisa, pode ser que não surja. Pode ser que seu cliente ligue falando que só vai pagar daqui 3 meses. Isso, pode acontecer, pode acontecer. Já aconteceu comigo. Então eu acho que ele lida com muito mais incerteza. Mas eu não acho que isso tem que ser motivo para ele não olhar para essa questão. Falar, já que eu não tenho certeza se vai pagar ou não vou fazer previsão nenhuma. Então eu acho que o autônomo ganha muito quando ele começa a perder o medo de fazer estimativas e de olhar para os números. Então um exercício muito legal, olha seus últimos 12 meses. Você pode falar para mim, não, meus ganhos oscilam muito. Talvez você olhe os últimos 12 meses e você vai perceber que oscila pouco. A sua impressão é que oscila muito. Então eu acho que perder o medo de colocar a caneta no papel e desenhar os números de fato é uma grande coisa. Eu fico me lembrando dessa minha época, porque hoje em dia eu tenho uma vida financeira muito mais estabilizada, né, porque o negócio me permite, eu sou assalariada, né, se você for pensar, porque esse espaçonave todo mês deposita um dinheiro na minha conta e ele não varia. Mas eu lembro dessa minha época, quando as coisas ainda estavam muito instáveis, eu tinha medo de abrir o internet banking. Sim. Eu evitava olhar para aquilo com todas as minhas forças, porque eu não queria nem pensar naquilo, e aí eu deixava de fora. E aí a coisa ia piorando, cheque especial, enfim, virava um bicho muito maior, né? Eu costumo brincar, pensa que você tá apanhando numa sala escura. Aí você tá tomando um monte de tapa na cabeça e soco e tudo mais. Aí assim, você vai só acender a luz, você vai continuar apanhando, mas pelo menos você tem alguma chance de desviar de um tapa, sabe? E eu acho que a vida do autônomo começa assim, quando ele começa a olhar para os números. Talvez ele perceba que ele não tem tanta oscilação assim, que é uma percepção que ele tem. A gente consegue se enganar muito com as nossas percepções. Nossa mente, assim, ela consegue assumir que uma coisa é verdade com base em pouquíssimas evidências. Então, você está com um psicólogo e aí nessa semana entraram 2 novos pacientes. Aí ele fala, estou bombando. Aí na semana seguinte, 2 caras cancelam. Aí ele fala, estou na merda. Então, a nossa percepção é muito maleável, assim. A gente vai meio que se enganando. Se a gente não tem a frieza de colocar coisas no papel, a gente vai ficar se enganando por muito tempo. E separar o coração um pouco da coisa, né? Sim. Por meia hora eu vou ser analítico, vou botar uma fita isolante no coração e eu vou simplesmente olhar para os números de maneira bem crua. Só vou escrever eles aqui. Não tem a ver com o meu valor como pessoa, eu sou foda mesmo, meu trabalho é bom pra caralho, mas por enquanto eu só vou olhar os números. Só para ter alguma chance de tomar boas decisões de negócio. Na vida do autônomo eu acho que esse é o grande lance. O fluxo de caixa e o planejamento financeiro servem para que ele possa tomar boas decisões de negócio. Então, eu vou investir em tal produto, eu vou investir em outra coisa, vale a pena esse marketing que eu vou pagar aqui? Esse ad de Facebook faz sentido? E para tomar essas boas decisões, ele precisa olhar para os números. Então, acho que vale um empurrãozinho aí para olhar para esses números e poder tomar boas decisões que vão impulsionar o negócio drasticamente.
O complicado é que às vezes a pessoa pensa, não, eu não vou pensar em dinheiro porque eu não quero perder tempo com isso. E aí, por conta dessa decisão burra, você vai ter que pensar em dinheiro o tempo inteiro, porque você não sabe se vai ter dinheiro para pagar aluguel. Então a gente pensa em dinheiro só um pouquinho para não precisar pensar em dinheiro o tempo todo. Às 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Quem consegue trabalhar bem assim? Sim. Às vezes eu encaro cliente que atende cliente, né? Então o cara, sei lá, ele é nutricionista. E ele fala, meu, a mulher estava me falando do que ela estava comendo e eu não conseguia parar de pensar que eu tinha boleto para pagar. Eu não conseguia me concentrar no que a mulher estava falando. Então, para não entrar nessa seara de preocupação constante, vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre o número, um pouquinho por semana. Eu costumo brincar que com um planejamento mais ou menos feito, 1 hora por semana você resolve, você deixa a coisa encaminhada. Não quer dizer que o número vai estar maravilhoso, que você vai ter milhões na conta, mas pelo menos você vai ter algum controle daquele negócio. Uma outra categoria importante é transição de carreira. A gente falou no início, né? A gente também tem um monte de gente aqui que está optando por empreender. Quando essa pessoa fez um planejamento, ela juntou uma grana no emprego e ela sai com um pouquinho mais de tempo para fazer a coisa rodar. Mas tem gente que está com a corda no pescoço financeira e a corda no pescoço emocional, não está aguentando o trabalho por alguma razão, sai e fala, eu vou empreender. Sim. Sem qualquer reserva. Vamos devagar sobre isso. Então, ó, eu fiz um caminho um pouquinho mais planejado. Eu não tinha uma reserva bizarra de dinheiro, mas eu tinha algum dinheiro. E assim, não tô julgando quem faz o que deixa de fazer. Pelo amor de Deus. Exato, porque tem gente que não tá aguentando mesmo. Sim. E o que ela precisa é sair. Ok. Né? Acho que são cenários e cenários. Sim. Se você não tá nessa beira do precipício que você não aguenta mais, eu realmente recomendo que você tente se planejar de alguma forma financeiramente, porque é muito mais tranquilo empreender com alguma reserva. Sim. Se você tem que empreender naquele mês para gerar resultado naquele mês, vai ser treta. Então eu acho que se você tem alguma condição de se preparar antes, eu sugiro. Quanto tempo antes? Tem um prazo? Eu acho que você ter 6 meses ali de retaguarda, para você ter chance de acertar e errar, ou ter 1 ano, eu acho que é uma coisa, um mínimo assim. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu vou te cortar para falar. Eu morava sozinho na zona norte de São Paulo. E aí tinha meus gastos lá, né? E tinha um carro, simples, mas tinha um carro. E tinha meus gastos em restaurante, enfim. E aí eu falei, puta, eu vou sair do meu trampo, que eu ganho bem, e eu vou começar a trabalhar por conta, né? Uma coisa que eu fiz foi reduzir os meus gastos. Era isso que eu ia perguntar. Bizarramente, assim. Minha vida começou a custar muito, muito, muito barato. E com isso, aquela minha reservinha que durava 6 meses passou a poder durar muito mais. Eu não precisei usar essa reserva porque, de uma forma ou de outras coisas se encaminharam. Mas ter uma vida que custa barato, não ter obrigação de gerar 10, 15 paus por mês, facilita muito a vida. Você empreende com muito mais fôlego. Então você tem a chance de experimentar, errar, rápido, é uma coisa que vai acontecer. A não ser que você seja, sei lá, muito, muito bom. Eu não consegui fazer isso, acertar assim na primeira, sabe? Puta, montei um negócio que redondo. Sim. Então uma coisa que eu fiz de reduzir custos para ter mais fôlego e para depender menos da renda que eu vou gerar, me ajudou demais. Então eu lembro que reduzi para 20% do que eu gastava. Assim. Eu não tinha uma vida absurdamente cara, mas eu passei a custar muito barato para ter a chance de, se minha consultoria não emplacasse, ou se os projetos que eu monto relacionados a dinheiro não emplacassem, eu ter a chance de, pelo menos, tentar muito. Vou poder tentar 10 vezes diferentes, projetos diferentes. Legal. Então acho que... E você empreende com muito menos pressão, né? Muito. Nossa. É muito difícil empreender com a corda no pescoço. Empreender já é a corda no pescoço, minimamente. Pois é, já é um negócio meio vida louca, assim, né? Eu vejo, às vezes, eu já vi, eu esqueci o nome do cara, inclusive. Mas enfim, empreendedor famosão assim, que fala, cara, eu empreendi no cheque especial. Então eu peguei empréstimo do banco. Eu tenho um pouco de vontade de morrer quando ele fala isso. Assim. Porque assim, esse cara divulgar que isso é uma coisa boa, depois se quiser você corta. Não. Aqui sabe fazer ao vivo. Qual que é a minha dor, assim, desse cara falar isso? Vão ter pessoas que de fato vão achar que esse é o caminho. E que esse empreendedor romântico é o que tem que ser feito. Mas assim, pra esse cara dar certo, literalmente milhões deram errado. E aí a gente está focando num caso de sucesso que contou com a competência do cara, enfim, contou com circunstâncias ali, e a gente está deixando de lado um monte de gente que faliu, que talvez tenha fudido o patrimônio da família toda, ou está no cheque especial até hoje, endividadíssimo com o nome no Serasa. Então eu acho que enaltecer esses modelos de empreendedor irresponsável, que talvez tenha o seu momento, aquele cara que vai na emoção e bate no peito e vai, eu acho um erro, especialmente na grande mídia. Legal. Então, esse cara aparecer na capa de uma revista, eu acho errado. Não tem nada contra ele, assim, pessoalmente, mas eu acho ruim. A gente incentivar esse modelo de negócio, eu acho bem ruim. Não, pra mim a questão é que fica parecendo que é o único jeito, assim. No sentido de que se você não tá muito pressionado, se... Sim. Né, como se...
atrelando o empreendedorismo obrigatoriamente tem que ser perrengue. É claro que tem gente que, sei lá, gente que já não tem grana, classe C, que vai empreender e que talvez seja... eu tento ter cuidado aqui para não parecer essa bolha louca que a gente está falando só com classe média. E vai ter isso, assim, né? Vai ter gente que vai empreender no cheque especial. Para algumas pessoas é a única alternativa, mas se para você não for, assim, não tem por que você se colocar voluntariamente simplesmente por uma história romântica que você ouviu na TV. Legal. Para aparecer um Mark Zuckerberg, assim, tantos precisam estar na merda, mas tantos tentaram montar uma coisa e falharam. Então eu acho legal a gente ter muito clara a estatística que em 2 anos metade das empresas vão falir. Então assim, quem está assistindo a gente agora e tem o CNPJ, metade dessas pessoas não vão ter um CNPJ daqui a 2 anos. Então é bom a gente ter essa noção, não é pensamento negativo e tudo mais, mas ter noção de que as coisas não são, vou pegar no banco, empréstimo no cartão de crédito, tem um cliente que pega para empreender. Ai, que uma coisa é você pegar uma coisa que você precisa muito. Saúde, coisa, por exemplo. Fudeu, aí você precisa pegar empréstimo, ok, acontece. Ou para fazer um grande investimento pensado, vá lá. Agora, para tocar uma coisa louca que você nem testou ainda, eu acho um pecado. Outro toque que eu acho que vale a pena dar, Rafa, pro empreendedor é testar rápido, testar barato e falhar logo. Total. Assim, o quanto antes. Quanto antes você conseguir errar alguma coisa, ótimo, porque você está um erro na frente de acertar de alguma forma. Então eu acho que testar coisas baratas. Eu estava conversando outro dia com um amigo que acabou de sair do emprego. Ele falou, cara, ele tinha 100 mil reais. Aí ele falou que era a reserva dele, FGTS e tudo mais. Ele falou, cara, eu vou usar acho que 20 mil para fazer um teste, assim. Eu falei, cara, mas 20 paus? Você não consegue testar se a sua ideia é boa, tipo, com 2 ou com 200 reais? Só para testar. Você não precisa ter um modelo de negócio montado ou ter um stand no Shopping Guatemi de São Paulo. É só testar. Por favor. Então acho que testar o quanto antes vale para esse cenário do cara que tá com a corda no pescoço. Às vezes ele aguenta um mesinho a mais, nesse mês ele testa a ideia dele. Sim. Mesmo que ele não dê certo, pelo menos ele testou aquilo lá. Eu costumo dizer que existem sei lá, talvez nem exista um modelo de negócio no mundo que não exista um produto minimamente viável, né? As pessoas tendem a falar isso. A gente tem no Decola um dos módulos que é sobre isso, sobre prototipação e sobre produto mínimo viável. E as pessoas falam, Rafa, mas meu produto eu não consigo fazer isso. Eu falo, eu duvido. Qualquer ideia consegue ser testada, né, empacotada de um jeito mais simples, que entregue valor e você fala, alguém se interessou por aquilo, né? Sim. Esse meu amigo, ele queria montar, ele queria vender queijos especiais, né? E ele falou, cara, não dá pra testar isso aí muito barato. Aí eu falei, cara, se você bater nos vizinhos do seu quarteirão, perguntar, cara, você compraria esse queijo? Quanto você pagaria por esse queijo? Leva um queijo lá, pergunta se esse cara compra. Vai num bairro do lado, vai num bairro mais pobre, vai num bairro mais rico. Assim, dá pra testar. Sim. Eu acho que a gente gosta de achar que o nosso empreendimento é muito especial, mas a real, assim, é tudo mais... dá pra testar. Dá pra testar. Com certeza dá. Até agora a gente falou um pouco dos perrengues, assim. Mas eu sei que você também pesquisa e fala muito sobre quem tá com um pouquinho sobrando. Sim. Investimentos. Sim. Uma coisa que eu acho muito engraçado é que não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, ela sempre fala o pouquinho. Eu tenho um pouquinho de dinheiro, mas não é muito. O cara tem 500 mil reais, e às vezes assim, pouquinho. a pessoa que tem 5 mil fala isso, a que tem 50 fala isso, a que tem 500 fala isso, a que tem 2 milhões fala isso. Eu tenho um pouquinho, mas não é muito. Mas desculpa, só lembrei disso. Mas faz sentido. E quando tem um pouquinho, como é que a gente navega nesse monte? Eu sou do time que eu não sabia custo fixo, variável, essas coisas eu aprendi todas. E agora eu tô na outra fase ali, CDB, blá blá blá, tesouro direto. Sim. Entendo porcaria dessas coisas e não faço ideia de como navegar essas coisas. E eu acho que entender isso é um passo importante de autonomia para quem tem um pouquinho sobrando. Sim. Eu gosto de introduzir esse assunto de investimentos. É possível para quem não tem nem um pouquinho? É possível, é super possível. É super possível para quem não tem nem 50 por mês já é. É assim, o principal ponto é começar. Assim, depois você ajeita valores, depois você vai estar em outro momento de vida, talvez, você vai poder guardar mais, enfim. Mas eu acho que adquirir esse conhecimento é muito importante em qualquer época da vida. E acho que as pessoas tentam, às vezes, abarcar o mercado inteiro dos investimentos. E aí você vai se afogar, porque tem muita oferta. Assim, só dentro dos investimentos legais e regulamentados já tem 50, talvez. Se você for para todos os outros e for entender tudo que você pode fazer para investir em empresas, ou em Bitcoin, ou em um zilhão de coisas, você vai conseguir perder a sua vida estudando. Então eu acho legal, começa a dar uma olhada geralzona, de leve no mercado, ver quais você vai mais com a cara.
Eu tenho um amigão que entende de vinho e ele fala, cara, vinho bom é o vinho que você gosta, assim, que você bebe é gostoso. Investimento bom, assim, tem um pouquinho disso também. Qual investimento você consegue entender? Aquilo de se perguntar o seu perfil de investidor, você acha que vale a pena? Porque tem gente que é mais vida louca e tem gente que é mais... Todo mundo tem alguma propensão ao risco, né? Ou baixa ou alta propensão ao risco. Eu acho que vale analisar o perfil, mas não vale ficar só preso a isso. Tá. Então tem um formulário que as corretoras e os bancos mandam, que é o Suitability. Então você preenche umas perguntas lá e ele fala, você, tal. Eu não acho que é um caminho muito bom. Primeiro que é muito taxativo. Você rotula a pessoa. Você é investidor moderado ou arrojado. Até porque dependendo do quanto tá sobrando, você pode ser mais... Em momento, assim, de um mês para o outro, se você preencher num mês, depois preencher no outro mês, capaz que você mude drasticamente. Então eu gosto de uma olhada geral no mercado e aí tenta ver quais investimentos você vai mais com a cara. Quais você consegue entender. Para mim esse é um grande lance. Você precisa entender onde você está colocando seu dinheiro. Se você começou a ler sobre Tesouro Direto e ele te parece uma coisa ok, que você entende como funciona, que você entendeu como é que funciona a liquidez, como é que eu consigo tirar se eu precisar, quando é que eu consigo colocar mais, quanto que eu preciso para colocar, entende o investimento. Se para você ele for ok, dá um asterisco nele. Vai pro próximo. Vão ter alguns... Eu tô na poupança até agora. Se para você o único que você dedicou atenção foi a poupança... é a poupança. Ok. Aí você vai para mais um. Entende o Tesouro Selic, que é um popularzão aí que todo mundo está falando. Entendeu esse, vai pro próximo. Eu acho que setorizar um pouquinho, afunilar os estudos para você entender um ou dois que para você fazem sentido. Depois você expande, monta uma carteira mais diversificada, conversa com um profissional, enfim. Pelo menos para você ter condições de chegar no gerente do banco falando, me passa a perna. Eu entendo o que você está falando. Pelo menos para você começar a ter condições de conversar com alguém sobre isso. Então, não tentar entender como monta uma carteira diversificada. Bitcoin é bom ou é ruim? Tesouro Selic é bom ou é ruim? CDB é bom ou ruim? Entende como eles funcionam. E vai testando de novo o negócio do teste, os que parecem que fazem mais sentido. Eu acho que faz sentido essa conversa, Rafa, depois que a gente já preencheu uma certa reserva de emergência ali. Tá, isso é importante. Alguma reservinha para a gente não depender do nosso trabalho todos os meses. Especialmente para esses autônomos, né? Especialmente para quem é autônomo. Sim. Então, fluxo de caixa, ter algum caixa na empresa para o autônomo é fundamental. E para quem não é autônomo, também ter uma certa reserva. E essa história de usar tudo uma conta só? Sim. Eu acho que é o principal erro, eu acho que é a principal coisa que um autônomo pode fazer que muda drasticamente a vida financeira dele. Conseguir separar o que é atividade profissional, o que é vida pessoal. Nem que seja poupança, você coloca uma parte na poupança, você não consegue criar uma conta ainda, né? Mas hoje em dia tem fintech para tudo que você quer na vida. Legal. Assim. Você consegue achar uma fintech que vai conseguir tirar uma conta gratuita para você não tem usar. nem tarifa. Sei lá, no Conta, Banco Neon, Banco Inter, tem trocentos aí. Então, pelo menos para você conseguir ter uma visibilidade e separar as coisas. Caso contrário, seu termômetro vai ser esse faturamento. Então, faturei 5 mil esse mês, então quer dizer que eu posso gastar 5 mil. Mês que vem eu faturei 2, estou fudido. Então, é importante que pelo menos você consiga separar, ter visibilidade das duas coisas, para que você não viva em função do seu faturamento. É muito difícil construir um padrão de vida ok, bagunçado, um mês muito, um mês pouco, um mês muito, um mês pouco. A gente fala que a gente gosta de quebrar a rotina, mas a real é que a gente curte uma coisa mais. Salário todo mês é a mesma coisa, se não virar exaustivo. Gerenciar a vida financeira passa a ser uma coisa exaustiva. E aí a gente vai ter que dedicar muita atenção para isso e a gente já aprendeu o que acontece. Quando a gente tem que dedicar muita atenção para isso, a gente larga a mão. Então acho que você tem que fazer um esforço para sair do momento de caos, ter algum certo controle e depois separar as contas é uma coisa que todo autônomo tem que buscar. Checklist maravilhoso para vocês aí. Sim. A gente está chegando ao final, mas queria ouvir de você. Como é que você organiza? Eu te categorizo sem categorizar, tô te carimbando como um multipotencial. Você entende de grana, você empreende, você escreve super bem, tem um humor incrível, assim, eu rio sozinha com seus posts no Facebook. Como é que você navega, assim, com isso, assim, sobre esse tema? Como é que você organiza a sua cabeça, organiza seu tempo para investir em projetos diferentes, como você investe? Sim. Eu percebi que essa alteração de contexto de trabalho é muito exaustiva para mim. Então, por exemplo, se eu estou de manhã dando consultoria financeira, o mood daquele meu dia, o meu humor naquele dia vai ser de consultoria financeira. Então eu tento setorizar minhas atividades de alguma forma. Legal. Então eu dedico 2 dias da minha semana praticamente ao lugar. Então os dias que a outra empresa. Então nos dias que eu estou no lugar, eu tento não me envolver em consultorias financeiras. Porque mudar, eu estou dando consultoria financeira, de repente vou estar na reunião do lugar, assim, eu termino o dia exausto. Então eu tento lidar com as minhas habilidades ou os contextos nos quais eu me enfio de maneira um pouquinho mais setorizada.
Porque eu lembro quando eu saí do meu último emprego registrado, que eu pisei na rua assim, eu falei, meu Deus, agora eu posso fazer o que eu quiser. E eu achei que ia ser muito maravilhoso logo de cara. E foi um caos, porque eu não sabia. Eu podia acordar a hora que eu quisesse. Olha que coisa louca, você pode acordar a hora que você quer. Então, isso não necessariamente é bom. Não, você pode investir no que você quiser. Assim, Isso. seu tempo, você fala, vou inventar isso. Isso. Só que tem que dar certo, né? Senão você não vai ter dinheiro pra fazer Você as tem que coisas. voltar lá para fazer o que Isso. alguém queria que você fizesse. Então, eu acho que tentar setorizar um pouquinho as atividades é um jeito que, pra mim, funciona bem. Então, eu tento separar na medida do possível, não é sempre que eu consigo. Mas na maior parte do tempo eu tenho dias da minha semana em que eu vou preencher com consultoria, dias em que eu vou preencher com lugar, dias que eu vou ter de espaço, de respiro. Então, a quinta-feira é um dia que, pra mim, é um dia mais tranquilo. Eu não costumo atender clientes de quinta-feira. Legal. Então, quando você me falou, vê o dia que foi melhor para você gravar, eu falei, bom, eu vou tentar achar alguma quinta-feira, porque é um dia que eu reservo ou para escrever, ou para dar uma entrevista, ou para bater papo com alguém que eu acho interessante. Eu entrei muito na síndrome do café, do empreendedor. Não sei se você já participou com isso, mas eu basicamente achava que eu tinha que tomar café com todas as pessoas que eu achasse interessante. Passei por isso. E aí chegou um dia, uma semana que eu falei, bom, o que eu fiz essa semana? Eu tomei café com pessoas, assim. No que eu trabalhei, no que eu achava que eu tinha que trabalhar? O que eu construí de nada, fato? Nada. Então eu tento setorizar esses meus períodos de parte criativa. Então eu acho que é muito importante, tem que acontecer. Esses cafés têm que acontecer. Você tem que conhecer gente, você tem que movimentar, andar por aí. Mas eu tento setorizar um pouquinho, senão eu fico exausto. Não, e proteger sua própria agenda, né? Sim. O que é prioridade para você. Sim, sim. Eu sei que você compartilha um pouco de uma visão mais real, pé no chão do empreendedorismo, assim, de falar, né? De tentar tirar essa casca de romance e de fábula que fica em volta desse universo todo. E eu tenho convidado algumas pessoas aqui para falarem de coisas que deram errado. De momentos que a coisa cagou toda e você pensou em desistir, ou enfim. Porque eu acho que é importante, quem está assistindo a gente, começar a entender que todo mundo vai passar por isso. Porque na hora que ele estiver passando lá, Sim. ele fala, nossa, eu sou o único. Sim. Vou parar, Sim. né? Você topa compartilhar com a gente? Topo super. Eu tenho um super fracasso. Foi muito divertido de fazer, assim. E custou bem caro. Eu fiquei bem tristonho, Aposto que é divertido assim. agora, talvez. Assim, na hora eu fiquei bem chateado. O que eu fiz? Eu estava trabalhando com psicólogos, né? Eu estava produzindo conteúdo de finanças para psicólogos. E aí escrevi um livretinho, mandei na gráfica, ficou bonito o livreto, eu escrevi na internet, fiz hangout, fiz tudo assim. Eu falei, eu vou montar uma agenda para psicólogos que tenha parte financeira também, porque eu não achei nada no mercado muito legal disso, né? Eu falei, vou montar. Eu fui programador a vida inteira, mas eu falei, não, eu sou um empreendedor experiente, eu sei que eu não posso gastar meu tempo com isso, que não é minha maior habilidade. Vou contratar alguém para montar esse software para mim. E aí eu lembro que eu separei R$14 mil para pagar uma empresa que ia desenvolver uma versão simples desse software, né? E aí eu falei, eu vou fechar minha semana, né, para me dedicar exclusivamente à concepção desse software. Montei, conversei com outros psicólogos, fiz um puta barulho no mercado. Falei, pessoal, vai sair meu software, vai ser legal pra caramba e tal. O software saiu, ficou lindo, maravilhoso, assim, o software. Aí eu não separei espaço para divulgar isso. E eu não antevi o tanto de trabalho que ia dar, quanta de energia eu ia precisar para fazer esse negócio sair no mercado e ser comprado pelas pessoas. É um negócio novo, basicamente. Completamente. Eu daria para empregar a minha vida inteira nesse negócio. E aí, hoje, quem usa esse software é só o Fred, que é meu melhor amigo, psicólogo. Só ele usa. Ele deve Esses amar esse R$14 mil fracasso. foram pro ralo. Eu não pretendo lançar esse software algum dia. Eu não estimei o esforço inteiro envolvido na concepção de um software, de um produto novo. Você não pensou em vender a ideia? Olha, ia me dar tanto trabalho empacotar isso e gerar valor em cima disso, que ele sozinho não tem tanta coisa assim. Ele faz sentido na minha prática. No contexto de pessoas que gostam da minha metodologia, o software faz sentido. Mas para outra pessoa talvez não tivesse tanto valor. Entendi. Ele não tem nada de muito mirabolante na técnica. Então, para outra pessoa faz do zero. Assim. O software está aberto ali e tal. Então, foi uma grande cagada. Assim. Me custou 2 semanas, 3 semanas de vida e 15 paus que eu fiquei mais pobre. Assim. Então, e muito frustrado, porque eu falei, cara, como é que eu posso não dar conta? Porque eu sei que o mercado vai querer isso aqui, mas eu não tenho tempo, eu não tenho energia. Na época eu estava no Papo de Homem, então eu dividia meu tempo entre consultoria financeira, Papo de Homem, o lugar, e ainda inventei de montar esse software doido aí. E foi uma grande cagada. Então foi um grande fracasso recente, faz coisa de 2, 3 anos. Assim. E eu acho que é um alerta importante também, porque eu vejo em mim, assim, eu tenho feito um trabalho de coaching executivo, e o que eu percebi é que o fato de eu ter muitas ideias e querer colocar muitas ideias, elas tiram força das ideias que já existem, né? Então é uma luta constante entre quanto que eu quero investir no que já existe, colocar energia no que já existe para fazer isso ficar ainda melhor, e quanto realmente eu quero
criar ideia, senão a gente vira esse looping de cada hora colocar uma coisa Sim. nova, e a gente meio que, às vezes, entra nesses buracos sem fundo aí. Quando eu contei isso, eu compartilhei com alguns amigos e aí eu entendi que eu preciso colocar menos comida no prato para eu conseguir comer tranquilo o que tá lá. Esse é um ponto, assim. E eu contei essa história pro Fábio, que é meu sócio no lugar. Ele falou, cara, a gente tava pensando em montar coisas novas pro lugar, e mais coisas pro lugar, Aí ele falou, cara, vamos pensar assim, a gente tem uma casa e a gente tá querendo entupir essa casa de quadros, mas já tem um monte de quadro legal nessa casa, talvez a gente possa mostrar esse quadro pra pessoa, olha o quadro legal que a gente fez, esse também. E eu guardei isso muito pra mim, assim, de vamos entender e vamos sacar que tudo dá muito mais trabalho do que parece que dá. Sim. Então é melhor a gente fazer bem feito menos coisas do que sair e montar um zilhão. Minimalismo até nos negócios, né? Acho que sim, acho que sim. Massa! O post do Seth Godin hoje foi de-escalate. Interessante. Uma vez você fez um post desse, você lembra? Quero achar uma escola que não fale em Uma escala. desaceleradora. Que não sei o quê. Uma desaceleradora. Isso é a melhor coisa, assim. Palhaçada precisamos. a gente fala bem na internet, assim, isso é uma coisa que a gente faz bem mesmo. Fala merda. Quem você indica, uma pessoa legal que você acha que a galera do VQV ia gostar? Eu queria indicar o Guilherme Valadares, que foi meu sócio no Papo de Homem por um tempão. É um cara que eu admiro demais, acho que é um baita profissional, que faz um trabalho de pesquisa e de documentação e de um olhar muito crítico para assuntos que são espinhosos. Por exemplo, a masculinidade, que é um assunto que ele aborda de um jeito muito delicado e muito pé no chão. Então eu acho que é um cara que vale a pena ser conhecido, vale a pena ser... que as coisas que ele produz venham à tona e apareçam. Ele está fazendo um trabalho incrível na área de equilíbrio emocional para homens, que eu acho que é um assunto muito renegado. A gente fala, não, a gente tem que ser machão, blá blá blá. Total. Então eu acho que é uma área que carece de olhares cuidadosos. Legal. Então é a minha recomendação. Massa. Como é que a galera fica sabendo mais das coisas que você apronta? O que tá vindo por aí? Cadê o livro? Você não trouxe o livro? Eu Esqueceu? trouxe. Vamos Ele pegar o tá livro. só em algum lugar por aqui. Eu Temos posso que sair mostrar. daqui agora? Você pode. Eu saio daqui Vai agora. lá, é isso aí. Aqui é assim mesmo. Então, acho que para quem quer saber mais do meu trabalho, meu site é amuri.com.br. Então eu sempre publico conteúdo novo lá com muita constância. Eu tenho uma newsletter que é meu xodó. Então para quem quer acompanhar é lista.amuri.com.br. Vai estar aqui embaixo. Isso. E para os autônomos, vai lançar logo mais o curso Podemos de falar que finanças. já vai estar lançado. Podemos falar que já está lançado. Então eu tenho um curso de finanças para autônomos. Já existe, tá no mundo. Já existe, tá no mundo, sim. Tá bombando. Tá bombando, tá bombando. E para quem quer saber um pouquinho mais, tem no meu site sobre ele, ou então entra em ciclo.finançasparaautonomos.com.br. Então lá tem bastante coisa, tem todas as minhas referências, e eu tô sempre fazendo bagunça no Facebook, Instagram, eu sempre aviso por lá. Massa demais, Obrigado. delícia de papo. Valeu, obrigado mesmo. Valeu, Obrigada. pessoal. Esse foi o VQV Convida de hoje. Eduardo Amuri, vai lá, aprende tudo que você puder sobre negócio, sobre dinheiro, porque o seu negócio, o seu talento precisa disso. E já pedi, mas vale pedir de novo. Dá um joinha aí, vai, pra mim, pro Amuri. Coloca aqui nos comentários qual é o seu principal bloqueio com relação à grana, que eu vou estar lá dando uma olhada, se quiser também dar uma passeada e conversar com a galera. Tá super convidado e também assina o meu xodó, que é a minha mensagem de bordo, onde eu compartilho coisas muito legais, mas que eu não falo por aqui, só se você assinar, que vai saber. Um beijo, câmbio, desligo.